Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui inicialmente eu quero agradecer aí a compra aí desse curso, né? Muito obrigado pela oportunidade, a gente poder falar um pouquinho da ferramenta Curva ABC e é lógico, usando essa ferramenta aí nos projetos do Numerati como o uso dela dentro do Excel, né? Ou também você pode desenvolver ela dentro do Google Sheets, tá? Que também são fórmulas e conceitos compatíveis, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho exclusivamente desse curso. Ele tem de ser um curso rápido, tá? Com uma explicação bem sucinta, tá? O nosso aprofundamento aqui é no Excel, tá? Para você desenvolver a ferramenta. Mas nós temos que dar a síntese, né? Do que significa, o contexto disso. Então nós vamos falar curva ABC ou curva de Pareto, né? Ela origina-se nesse nome por causa do Vilfredo Pareto, né? Nós vamos falar aqui rapidamente dele. Ele é um cientista, um sociólogo, um economista, apesar dele ter nascido e falecido, ele nasceu na França, né? E faleceu na Suíça, ele passou boa parte da sua vida na Itália, tá bom? Então, dentro desse contexto, nós podemos atribuir à história dele o seguinte, ó. Ele que identificou que 20% da população da Itália, né, tinha 80% de terra, né? Então, para ele, isso foi um paradigma muito forte. Ele começou a estudar, e ele, como economista também, ele criou o princípio, né, do 80-20, que afirma que 80% dos resultados são provenientes de 20% das causas, né? Então, ele foi estudando isso ao longo do tempo e ele percebeu também que a distribuição de riqueza, não só na Itália, como em outros países, ele também, estatisticamente, ele analisou, ele viu que, pelo relatório aí das Nações Unidas de 1992, né, que 20% dos mais ricos mundialmente controlavam 82,7% da renda mundial. Ou seja, né, de novo, 20% determinando os 80%. Então, a regra hoje, né, a regra 80-20, ela pode ser aplicada em diversas áreas, né, na vida pessoal, no trabalho, na gestão de empresa, entre outras, né. A ideia é identificar e priorizar causas que geram resultados desejados, concentrando os esforços naquilo que vai trazer mais resultado. É por isso que aqui na tela anterior, a gente fala que boa parte do uso da ferramenta é você despender recurso, né, em 20%, né, que é aqui ó, o azulzinho aqui, para ter 80% de resultado, tá? Esse é o contexto do regra 80-20. Então hoje, dentro desse conceito inicial, nós vamos falar um pouquinho da ferramenta, usando ela dentro do Excel, tá bom? Então aqui ó, nós conseguimos fazer agora uma breve introdução. Agora nós vamos lá para o Excel, nós vamos analisar os dados no Excel, e aí nós vamos desenvolver os gráficos de Pareto lá no Excel, né? Nós vamos fazer dois cases lá no Excel, tá? Aí nós vamos fazer a correlação das análises 1 e 2, tá? E aí eu vou dar alguns exemplos de aplicações que você pode colocar a curva ABC no seu dia a dia, tanto na área financeira, né? A área financeira é a mais usada, tá, pessoal? Mas não significa que você não pode aplicar isso em outras áreas, tá? Então aqui nós vamos fazer aqui todo exemplo de aplicação em outras áreas, tá bom? E é isso. Então agora nós vamos partir para o Excel. Tudo bem, pessoal? Vamos lá agora trabalhar em cima do uso da ferramenta aqui, né? Objetivamente. Nós vamos falar bastante agora do uso da ferramenta aqui da curva ABC, tá? Então aqui, ó, como nós vimos lá na nossa introdução, eu vou trazer aqui um primeiro case, tá? Esse primeiro case nós vamos estar falando efetivamente de como montar a curva ABC, tá? E nós vamos calcular aqui e fazer um gráfico, né, para a gente poder, inclusive, identificar como a gente pode fazer um gráfico da curva ABC aqui, tá? No segundo caso, aqui nós vamos fazer, no case 1, tá? Nós vamos fazer um exemplo de estoque de produto, tá? No case 2, nós vamos fazer a venda desses mesmos produtos, né? Então nós vamos analisar primeiro o estoque do produto, certo?
e em segundo, a venda desses produtos. Tá? Aí depois nós vamos analisar, nós vamos fazer uma análise aqui muito conceitual, que poucas empresas fazem, até é um bônus aqui que a gente está propondo nesse curso, tá? Para a gente poder fazer, tá bom? E aqui nós vamos dar alguns exemplos de aplicações aqui no dia a dia, tá bom? Então, bora lá. Então, aqui, de novo, ó, nós vamos focar em 80% do resultado, usando 20% do esforço, que é o que nós entendemos aqui da ferramenta, do uso da ferramenta, tá? Então, aqui, pessoal, é muito simples, ó. Vamos sempre dar um zoom aqui para melhorar a nossa tela, tá? Deixa eu deixar aqui para ficar aqui no cantinho. Vamos lá. O que acontece, ó? Se eu tenho uma base de dados aqui, tá? Dentro desse contexto aqui, qual que é a minha principal função aqui? A minha principal função aqui é ter uma base onde eu tenho o descritivo do produto, o quantitativo dela, o valor unitário e o valor total. Ou eu posso fazer a curva pela quantidade, ou seja, pelas quantidades que mais saem, né? Ou pela frequência que isso mais sai, nós vamos ver algum exemplo na frente. Mas, como via de regra, a gente sempre pega pela valorização total. Como eu estou falando de estoque de produto, eu vou fazer pela valorização do estoque. Tá? Aí, na sua empresa, você pode ter a valorização por custo médio, né? Pelo PEPS, pelo EPS, enfim, cada um tem um conceito. E aqui nós vamos estar usando só um valor de custo de compra aqui, para a gente ter essa base aqui aprimorada. Então, a primeira coisa que a gente faz no Excel é dar um Ctrl T, para ele, né, pegar toda a planilha. Aí eu venho aqui em dados, tá? Eu venho classificar, tá bom? Esse classificar, o que eu faço? Eu vou classificar pelo valor total, ó, valor total, e vou colocar sempre do maior para o menor. Isso é regra, tá, pessoal? Toda base que eu pegar, a primeira coisa que eu preciso fazer é classificar os dados, tá bom? Então eu classifico do maior para o menor. Então o que ele me trouxe aqui? O maior valor, né, para o menor valor. Beleza? Então ele classificou para mim. E aí o que eu faço? Eu faço um autossoma aqui, ó. Né? Então eu venho aqui, para quem eu faço um soma, né? Um autossoma aqui, tá? E seleciono a coluna soma. Né? Então eu venho aqui, ó, Shift End setinha para baixo e eu tenho aqui o meu valor total do estoque. Por que eu preciso do valor total? Eu preciso ter o todo para mim poder fatiar e identificar qual que é o percentual que eu consigo atribuir para cada item desse, tá certo? Então vamos lá. E agora, o que eu faço? O que é esse relativo e acumulado? Esse relativo e acumulado são os percentuais. Vou até colocar aqui, para ficar mais didático. É o percentual relativo e o percentual acumulado. Tá bom? Então vamos lá. O que eu faço? Nesse primeiro exemplo aqui, nós estamos analisando o estoque, o que eu faço? Eu pego sempre o primeiro item, igual, tá? E divido pelo meu valor total do estoque, para ver quanto que o item X, tá vendo? Quanto que esse item X aqui representa no montante. Então eu pego a célula D11 e divido pelo total lá embaixo, né? E no Excel, tá vendo aqui, ó, eu travo com o F4, para mim travar a célula. Então eu clico aqui entre o D e o 38, a tecla F4, que vai colocar o cifrãozinho aqui, né, entre a letra e o número, e dou um Enter. A partir do momento que eu dou um Enter, ele já falou para mim quantos por cento esse item X representa do total. Então ele está me falando o seguinte, ó, que R$ 81.624 representa 19,6% de 416 mil. Beleza? Por que eu travei a fórmula? Porque eu vou arrastar essa fórmula agora até o final. Objetivamente, até aqui embaixo, ó, ele tem que chegar o mais, ele vai decaindo, né, os percentuais, porque objetivamente os valores vão caindo, e aqui no final, pessoal, ele tem que fazer uma autossoma de 100%. Então, para você tirar a prova dos 9 aqui, você pode até fazer um soma, tá? Para a curva ficar correta, você tem que fazer e somar essa linha, esse percentual aqui, ó, até aqui embaixo, ele obrigatoriamente tem que dar 100%. Se você não quiser somar, tá, essa coluna, você simplesmente seleciona a coluna E aqui, certo? Ó, tá?
e verifica aqui no prompt, aqui embaixo, ó, se a soma deu 100%. Perfeito? Beleza. Dando 100%, nós vamos para outra etapa, que é a etapa da a gente fazer o percentual acumulado. Como que eu faço o percentual acumulado? O primeiro item aqui, eu coloco exatamente assim, ó, igual, seleciono o item do lado e dou um Enter. Então, o primeiro item da minha matriz, ele vai ser, o percentual relativo vai ser igual ao percentual acumulado, tá bom? Dali para baixo, ou seja, da célula F12 para baixo, por que é acumulado? Ele tem que se acumular. Então, eu vou fazer assim, igual ao meu valor acumulado de cima, mais o valor acumulado relativo aqui de baixo. Então, ele vai fazer essa diagonal agora para os itens. Então, ele está falando o seguinte, ó, eu vou pegar 19,6% e vou somar 18,6% que está aqui, do lado aqui da minha tabela, certo? E vou dar um Enter. Então, ele acumulou, ó, então ele fez 19,6 mais 18,96 deu 38,56. Se eu for arrastando isso até lá embaixo, obrigatoriamente na última célula ele também vai ter que dar o 100%. Senão está errado. Então eu vou arrastando aqui. Ó. Maravilha, ó. Tá vendo? Ele deu o meu 100% aqui. Beleza? Então o que ele está falando? Ele está falando o seguinte, ele está acumulando a curva. Por quê? A curva ABC fala o seguinte, que próximo dos 80%, a gente vai cravar 80% aqui, tá? Quando você faz isso no Excel, ele estoura um pouco, nós vamos ver várias análises aqui, mas quando você faz isso, próximo de 80% é a curva A, né? Perdão, próximo aos 20% é a curva A. Próximo aos 80% tem que ser a curva B. E o restante é a curva C, tá? Você pode fazer de forma manual, ou seja, olhando o percentual, tipo assim, ó, esse cara aqui está antes do 20%. Olha, até 80%, até mais ou menos aqui ou aqui, ele é B. Dali para baixo, né, da célula do item I aqui para baixo, teoricamente ele seria uma configuração C, ou até mesmo a partir daqui, né, ele seria uma configuração C, tá bom? Mas vamos tentar fazer isso de forma automática. Mas você vai ver que em algumas tabelas você tem que ajustar essa forma automática, porque dependendo como você for fazer a análise, isso não vai ficar totalmente despendido da forma correta, tá certo? Ou despendido não, ele não vai ficar totalmente distribuído da forma correta, tá bom? Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, igual C. Vou fazer a fórmula C aqui, tá? Então, vamos lá. Igual C. Essa célula aqui for menor ou igual, for menor ou igual a 20%, tá certo? Ponto e vírgula, entre aspas, ele vai ser A, certo? Se essa mesma célula aqui, que é a célula F11 que nós estamos analisando, for menor ou igual a 80%, ponto e vírgula, o item será a curvatura B, ok? Caso contrário, a última variável que eu tenho é a curvatura C, tá bom? Então eu venho aqui, coloco a curvatura C, perfeito? Fecho parênteses e dou um Enter. Ele vai mandar eu corrigir, porque eu esqueci de um parênteses, né? Ok. Então, o que ele vai falar para mim? Que esse item aqui, ele é A, né? E a hora que eu for arrastando, ele vai identificando que é A, B e C. Então, vamos lá. Então, eu estou arrastando aqui e depois nós vamos analisar. Tá bom? Ó, maravilha. O que acontece? Ó? Até 20% ele é A, que é o maior valor da curva, né? Eu poderia ter mais A's aqui, tá? Até chegar ao percentual acumulado de 20%. Perfeito? E próximo a 80%, ele é B. Por que ele aqui lhe deu C? Porque eu estou falando na minha regra lá, na minha fórmula aqui, ó, certo? Que eu coloquei aqui para vocês. Eu vou até colocar essa fórmula aqui no nosso... para ficar mais fácil para vocês aqui. Tá? Vou deixar ela como texto aqui em cima. Para a gente poder... para você ter realmente uma ideia mais próxima do que nós estamos falando aqui. Ó, que agora vai dar para você degustar melhor aqui
Essa forma, tá vendo? Então o que eu fiz? Ó? Olha só. Então eu coloquei lá, ó, se F11 for menor ou igual a 20%, ele vai ser A. Se F11 for menor a 80%, ele vai ser B. Caso contrário, né, ele vai ser o intervalo C, tá bom? Então, ótimo, vamos lá. Então eu já identifiquei minha curva. Eu estou falando o seguinte, que eu tenho, olha só, olha que interessante, pessoal. É isso que toda vez que você analisa uma tabela, e você apropria essa curva ABC, você tem que analisar o seguinte, ó. Eu estou falando de quantos itens aqui? Estou falando, quanto maior a base, melhor a análise da curva, tá? Quanto menor a base, menor é a análise da curva. Isso é uma coisa lógica. Mas aqui eu estou falando, ó, Shift End setinha para baixo, eu estou falando de uma contagem aqui de 26 itens, né? Então vamos lá. Se eu estou falando, vamos fazer uma regra aqui embaixo, ó. Ó que bacana. Então nós vamos colocar aqui assim, ó, só para a gente, ó, total de itens, né? Se a gente usar a fórmula conte valores aqui, igual conte valores, eu vou lá e eu vou selecionar todos os itens que estão nessa tabela aqui, tá vendo? Opa! Perdão, eu fiz alguma coisa errada aqui. Conte ponto valores, né? Vamos de novo lá. Conte valores, abro parênteses e vou selecionar a minha base aqui. Ó. Minha base não. Vou selecionar só os itens que estão como se fosse a descrição do produto da coluna A, tá? E vou fechar parênteses. Então aqui eu estou falando o seguinte, ó, que o total de itens aqui, ó, vamos dar um zoom aqui, vamos aumentar o item aqui, ó. Estou falando o seguinte, ó, que o meu total de itens aqui, ó, olha só, né, são 26 itens, tá certo? Agora é o seguinte, desse total de itens aqui, olha só que legal, cara. Olha só, desse total de itens aqui, eu vou falar o seguinte, ó. Vou apagar aqui, tá, por enquanto. Eu vou falar assim, ó, total de itens, quantos são A, né? Quais são o total da curva, né? Quais são a curva A, o total da curva A. Ok, curva A. Ok, opa, tá difícil aqui. Aí. Curva A, quantos são da curva A, né? Quantos vão ser da curva B e quantos vão ser da curva C, tá? Então aqui, ó, eu já vou mudar aqui para B, ok? E aqui para C, certo? Eu também posso usar a fórmula para fazer isso, tá? Nós podemos usar aqui, por exemplo, soma C, tá? Para você degustar aqui, tá? Mas não é necessário, tá? Por que não é necessário? Porque o foco aqui é você fazer a curva e identificar a curva, tá? Nós já fizemos a curva, agora nós estamos analisando a curva e depois nós vamos fazer um gráfico dela, tá? Então esse primeiro exemplo aqui eu estou fazendo totalmente completo para você entender passo a passo como é feita a curva ABC dentro do Excel. Então aqui agora, quantos são curva A? Eu poderia simplesmente vir aqui na minha tabela, ó, e falar, 1 é curva A, 1, 2, 3, 4, 5 é curva B e o restante é C. Mas eu posso fazer uma fórmula aqui também, caso você entende bastante de Excel, você vai ver que isso aqui é bem simples. Eu posso fazer uma fórmula que chama conte C, né? Então eu venho aqui, ó, igual conte, né? Conte C, certo? Eu vou falar assim, qual que é o meu intervalo? Né? O intervalo vai ser exatamente essa coluna G, onde está o item ABC, tá certo? Voltando aqui para a fórmula, né? Tá aqui, certo? E o critério aqui eu vou colocar A, por exemplo. Né? Posso até colocar entre aspas aqui o A, né? Para ele contar, beleza? E depois eu arrasto a fórmula aqui, né? E aqui eu mudo aqui, ó. Agora você conta o B, né? E agora você conta o C. Então vamos lá, ó. Do total de itens, né? Do total de itens de 26, 7 itens já são a minha curva A e B. Olha que interessante. Então assim, Daniel, mas qual que é o lance disso? O lance é energia. Agora nós vamos falar o seguinte, ó, desse total de itens de 26, que é
o total, que tem o valor total, né? Vamos dizer assim, monetário, vamos falar de grana agora, finanças, né? Que é o que mais importa. Então, desse total de 26 aqui que eu tenho aqui um montante de 416 mil, né? Quanto que representa cada curva, né? A curva A, a curva B e a curva C, para mim poder ter uma estratégia. Então aqui eu só vou copiar aqui para a gente não perder a formatação, tá certo? Aí, vou limpar aqui o conteúdo. E a gente vai fazer aqui uma fórmula que chama soma C no Excel, tá? Usando exatamente os valores que está aqui na coluna D. Então eu vou lá, faço igual a soma C, certo? Eu pego aqui o meu intervalo, que é do valor total. Intervalo aqui é o meu valor total. Ok? Vou travar isso aqui com F4, que é importante, né? Qual que é o critério que eu vou... Ah, pessoal, perdão. Aqui eu tenho que fazer soma Cs, porque eu tenho dois critérios aqui. Eu preciso que ele pegue a coluna D e pegue a coluna G. Então aqui, ó, igual a soma Cs, me perdoe. Tá? Então aqui eu vou dizer, qual que é o intervalo de soma inicialmente? É esse cara aqui, ó. Esse intervalo de soma aqui. Até aqui embaixo. Vou travar a célula, tá? Se você quiser fazer a fórmula aqui pela função, ó, eu vou abrir a função, também dá, tá? Então, o intervalo de soma, eu peguei aqui a coluna D. Qual que é o critério 1? Né? O meu critério 1 está aqui, ó. Eu vou pegar a coluna que está aqui, dos status aqui até lá embaixo, né? Vou também travar, né? Qual que é o meu critério 1? O critério 1 é para somar tudo que é curvatura A. Ok? E vou dar um OK. Tá. Então aqui, ó, ele fez a mesma coisa. Ó. Então o que ele fez aqui? Ele pegou e simplesmente somou a curvatura A. E aí eu vou arrastar aqui, né, e só vou mudar aqui para B, para a gente ver, né, o B aqui. E eu vou arrastar aqui de novo para a gente ver quanto que ele tem do C. Tá vendo que eu estou mudando aqui, ó, exatamente para ele pegar a matriz correta. Então, se você bater o soma aqui, ó, você vai ver que dá os mesmos 416 que está lá. Dá para fazer isso de várias formas, tá, pessoal? Eu estou fazendo isso dentro da célula para ficar mais fácil, mas você pode também fazer tanto a fórmula aqui do Conte C ou do Soma C, vinculando a célula, não necessariamente colocando A, B, C. Você pode determinar uma célula e arrastar a célula e vai calculando. É que aqui, para ficar mais didático, eu estou colocando exatamente da forma aqui para você entender. Então, o que eu quero mostrar para você aqui? Ó? Que num estoque de produto de 416 mil, se eu atacar 7 itens, né, esses 7 itens aqui já me correspondem quanto? Ó, se eu fizer uma soma aqui, ó, se eu somar o item A com o item B aqui, olha só, eu já tenho aqui 300 e poucos mil reais. Deixa eu pegar a mesma formatação daqui, para a gente não se perder. Olha só que bacana. Vou aumentar aqui um pouquinho, né? Aumenta mais um pouquinho aqui. Opa, agora foi muito. Deixa eu mudar meu cursor para cá agora. Espera aí, vamos lá. Aqui. Deixa eu arrastar esse carinha para cá. Aí. É isso aqui, ó. Só para você degustar melhor aqui, ó. Olha só que bacana. Então aqui, ó, o que acontece? Né? O que acontece? Olha só, eu estou trabalhando. Se eu fizer, por exemplo, para que serve essa análise? Vamos falar de controle agora. Estoque é cofre, né? Então, normalmente nas empresas ele tem um viés muito financeiro, né? De finanças, de controladoria, ou de gerenciamento de suprimentos, tal, está voltado a custo. Então aqui, ó, se eu atacar 80% dos meus itens, que são 7 itens, eu já vou estar controlando 321 mil reais do montante de 416 mil. Beleza? Então, se eu atacar essas duas curvas aqui, ou seja, agora nós vamos colocar aqui
colocar uma outra cor aqui só para a gente ficar no azul aqui, ó, né? Então, se a gente for olhar aqui, ó, se eu pegar a minha curva A e B, eu já tenho 321 mil reais. Ou seja, se eu controlar o meu inventário exatamente desses itens aqui, na curva A e B, vou colocar meu cursor aqui em cima. Pessoal, tem que ficar mudando o cursor aí, porque a planilha ela tem que estar nesse tamanho aqui para você poder enxergar bem, tá? Aí, ó, legal? Deixa eu colocar meu cursor para cá para você ver a fórmula do tamanho. Olha só, então tá aqui, ó. Eu venho, ó. Então, se eu controlar o item X, o Z, o N, o U, o J, o A e o V, eu já vou ter 80% do meu estoque acurado. E o que eu faço com a curva C? Então, você pode fazer o seguinte, ó, uma estratégia de quem já trabalhou 20 anos dentro de gestão de estoque com logística. Esses 7 itens aqui da curva, você faz a contagem semanal deles para manter eles de forma positiva, organizadinha. E esses outros itens aqui da curva, que são os curva C, eles não são menos importantes, tá? Você pode dar uma frequência, como eles têm um valor menor, tá vendo? Ó, 19 itens, ou seja, você vai ter que gastar mais energia para contar 19 itens e vai dar só 95 mil reais, porque o valor agregado dele é um pouco menor. Tá? Não significa que eles não são importantes. Eu estou focando, né, exatamente naquilo que é importante inicialmente. Então, semanalmente eu conto 7 itens. E, por exemplo, a cada 15 dias eu conto os outros 19 itens, ou eu pego um sábado, né, reúno minha equipe para ir lá fazer a contagem dos outros 19 itens e assim sucessivamente. Então aqui você tem a gestão, efetivamente, da regra 80-20. Semanalmente eu faço a minha análise do estoque, eu jogo lá, eu eu gero lá o meu relatório do meu estoque, jogo aqui, faço todo esse procedimento que a gente fez agora, classifico a minha planilha do maior para o menor, gero o percentual relativo, gero o acumulado e faço a fórmula que nós colocamos aqui a função C. Tá? As demais fórmulas aqui, pessoal, se você quiser também a gente pode... Essa fórmula aqui do Conte Valores, ó, eu posso deixar aqui do lado para você entender. Vou colocar aqui, para você também degustar ela aqui, ó. Tá? Ó. Essa aqui é a fórmula do Conte Valores, que é essa fórmula intrínseca aqui, né? Para você ver bem o total de itens, né, que a gente está falando. Tá? Então é essa fórmula aqui, tá? Ó. Que ela dá exatamente, né, os 26 itens aí da nossa tabelinha, tá? Não sei se vocês estão enxergando aí, deixa eu dar uma melhorada nisso. Vou colocar aqui uma cor aqui, colocar um vermelho, né? Pra gente poder com vermelho aqui, pra gente poder... Opa! Então vamos apagar esse aqui e vamos trazer essa flechinha para cá. Então esse aqui, ó, é a fórmula do Conte Valores, tá certo? E aqui, ó, essa fórmula aqui do função C, né, que é essa fórmula que está aqui em cima, eu trago aqui para você, ó, essa fórmula aqui, ela está vinculada a essa coluna aqui, tá, da função C. Então você inicia a fórmula aqui, tá, ó, pela função C, beleza? Então essa fórmula aqui está vinculado à coluna G, beleza? E aqui embaixo você tem as outras duas fórmulas que eu fiz, tá? Que foi o Conte C, que é a contagem, né? Que é essa fórmula que nós vamos colocar aqui, ó, tá? Que é essa fórmula aqui dos números, né? Propriamente dito. Então aqui eu vou deixar aqui para você também, para você degustar ela. Nesse primeiro exemplo aqui, pessoal, eu estou fazendo didaticamente tudo certinho, mas no outro exemplo a gente já vai fazer mais rápido, porque a ideia aqui é fazer um curso rápido, tá? Isso aqui, tá vendo?
Então aqui você tem a curva, né? A curva A, então eu estou contando dentro do meu intervalo aqui quantos A's aparecem, e aí objetivamente, à medida que eu vou arrastando aqui, você tem que mudar para B ou para C, ou vincular na célula para quem está acostumado com Excel, tá bom? E depois, a última fórmula minha que eu fiz aqui, tá? Que é a soma Cs, né? Para a gente vincular exatamente aqui, vou colocar aqui do lado para nós aqui. Aí, ó. Então aqui, ó, é onde eu determino o valor, né, da minha valorização aqui, tá? Então vou dar também um Ctrl V para que você possa degustar de forma mais ampla esse negócio. Tá? Vou dar um zoomzinho aqui, vou aumentar também a nossa fonte. Tá? Vou até trazer um pouquinho mais para cá. Eu acho que é legal. Aqui. Isso, para a gente poder ter exatamente. Não sei se ficou muito confuso, mas só para você entender exatamente o que eu fiz e como eu fiz, né? Eu acredito que esse curso eu acho que vai estar na plataforma do Hotmart. Eu também acredito que eu consiga deixar a planilha disponível lá, limpa, para você ir fazendo o passo a passo aqui, para você interagir com esse curso, tá bom? Então é isso, eu criei, tá tudo certo, eu fiz a minha curva e tal. Agora, não menos importante, eu preciso gerar o gráfico da curva ABC. Porque também nós fizemos uma análise geral dessa tabela, mas o mais importante disso é você fazer o gráfico da curva ABC. Então o que eu faço aqui? Eu seleciono essa coluna aqui de descrição de produto, tá vendo? Seguro o meu Ctrl apertado, porque eu vou fazer uma intersecção de coluna aqui, e vou selecionar aqui, ó, a minha coluna de percentual acumulado, tá vendo? Então o que eu fiz? Ó? Eu selecionei a minha coluna A, que é de produto. Eu não selecionei a coluna, tá? O intervalo são os itens, né? Então estou selecionando basicamente aqui, ó, o intervalo de A10 até o meu intervalo aqui de A36. Apertei o Ctrl, que ele me permite fazer seleção de colunas com intervalo, né? E selecionei o percentual acumulado aqui da mesma forma. Aí eu venho aqui, ó, deixa eu colocar meu cursor aqui do lado, né? Opa, perdi aqui a minha... Ah, não, tá aqui. Eu vou inserir um gráfico, tá? De dispersão, tá? Você vai selecionar aqui, ó, gráficos. Você vai vir aqui, ó, todos os gráficos. Você vai pegar esse cara aqui que chama dispersão. O Excel já vai vir nato alguns gráficos, mas eu acho que o melhor explica a curva é o de interseção, que é esse aqui. Então você vai clicar nele e vai dar um OK. Perfeito? E eu vou jogar esse gráfico aqui do lado para a gente poder analisar ele. Beleza? Opa, não faz isso não. Deixa eu pegar o gráfico aqui. Aí. Maravilha. Então o gráfico está aqui do meu lado. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar um pouco mais esse gráfico aqui para a gente poder analisar ele. Eu vou dar diminuindo no zoom aqui, gente, para a gente poder ter amplitude aqui. Maravilha. Vou dar uma ampliada aqui. Primeiramente eu vou dar um zoom para a gente poder ver com mais nitidez. Deixar meu cursor aqui do lado agora. Para a gente ver com mais nitidez aqui, ó. Ok? Aqui. E vou aumentar aqui embaixo, tá? Negritar e vou... Maravilha? Vou deixar isso aqui automático. Vou deixar isso aqui também de forma automática, tá? O meu cursor aqui, tá ok? E vou aqui. Aqui você pode colocar um texto que você quer, né? Deixar aqui, vou colocar aqui tipo assim, análise ABC, análise da curva ABC, análise da curva ABC, ok? Ou curva de Pareto. Essa análise ainda ela não está pronta, porque aqui, ó, o meu eixo
de percentual aqui, ele tem que estar 100%, não 120%. Então você clica com o botão direito do mouse e vai lá em formatar eixo, tá? Ele vai aparecer aqui do lado o máximo aqui, ó, 1,2, que está em percentual. Você coloca 1,0 para que meu eixo fique até 100%. Ó, já mudou o eixo, tá vendo? Maravilha, aí está feita a minha curva. Tá? Minha curva ABC é exatamente isso aqui. Então, ó, vamos degustar a curva aqui. Aí você pode, pessoal, também, quem gosta de Excel aí e tal, você pode colocar cor, né? Enfim, pode deixar uma análise assim, você pode deixar dessa forma, você pode deixar dessa forma, enfim, você pode colocar um monte de coisa, tá? Eu vou deixar bem tranquilo aqui para a gente entender a curva. Aí eu chamo de perfumaria, né? A perfumaria você faz da forma que lhe convém. Você pode também formatar aqui a sua planilha, a área do gráfico, né? Você também pode colocar cor, né? Você pode fazer uma série de alterações aqui, ó. Então, por exemplo, você pode colocar preenche na borda aqui, ó. Eu gosto muito de trabalhar com a borda arredondada, né? Então, assim, eu deixo, tá vendo? Eu deixo a minha borda um pouco mais forte, né? E coloco aqui embaixo cantos arredondados, tá vendo? Para deixar a minha curva, né? Meu gráfico um pouquinho mais elaborado, ok? Tá difícil esse cursor, hein? Cada hora tem que colocar num canto aqui, mas vamos lá. Então tá aqui, pessoal, fiz a curva. O que isso representa aqui pra gente, né? O que isso representa pra gente aqui? Eu tô falando o seguinte, ó. A minha tabela aqui do lado, né? Nós contamos aqui os itens, tinha 26 itens, tá? Então você vê que a curva, ela gerou até 30 itens aqui, ó. Mas ela parou aqui no 26, tá vendo? Então se a gente fosse pontuar aqui, aonde está a curva A, B e C? Lembrando que nesse exemplo eu estou fazendo completinho. Nos próximos nós vamos correr um pouquinho mais, tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o seguinte, ó. Estou falando que um item aqui da minha matriz, ó, um item é A. Deixa eu copiar isso aqui, ó. Deixa eu jogar para baixo aqui, ó. Se a gente fosse analisar aqui dentro do gráfico, ó, tá? De forma didática, o que eu estou falando para você, ó? Que um item aqui, ó, esse um item aqui, ó, esse primeiro item aqui, ó, da minha base, que é o percentual acumulado 16,5%, ele já representa os 20%. Nesse caso é um item, mas eu posso ter vários itens representando A, como eu tenho vários itens ali representando o B, perfeito? Vários itens aqui, ó. E aonde eu paro o percentual do B? Em 77,17%, que é mais ou menos, ó, aqui, ó. Até aqui é B. Então, ó, você vê que ele está bem próximo. Então, o que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl V aqui, ó, só para você entender que eu acho que é esse carinha aqui, ó, tá? Que se a gente for fazer uma análise, ó, então vamos ver se é esse carinha mesmo. Ó, 77,17% é B. E o C, olha que interessante, ó. A curva é para ela realmente demonstrar esforço dentro do negócio, né? Olha só, tá aqui, ó. Então, se eu fosse hoje elencar nesse gráfico aqui, ó, de forma de uma análise bem simples, né? O que eu estou querendo mostrar para a empresa, para os diretores ou para quem está analisando? Que a minha curva A, que é o meu item mais caro, vou fazer aqui só para a gente poder degustar aqui, ó. Melhor, tá? Fazer um negócio bem didático, pessoal, porque apesar de tudo, nós precisamos só diminuir um pouquinho, né? Vou clicar aqui, eu vou tirar vamos tirar aqui a linha, sem linha, né? Aí. Então se eu dar um Ctrl C aqui, ó, eu já vou fazer o B. Peraí que eu preciso tirar a linha, sem linha. Sem linha, sem linha, tá? Então aqui, ó, eu vou alterar aqui, ó, A, esse aqui vai ser o B. Ok.
ok, o B, ok. E aqui eu vou estar extremamente, aqui ó, eu vou colocar mais um, né, que vai ser o meu C. Ó. Então, ó, onde que é meu A? Onde é minha curva do A? Minha curva do A está aqui. Então eu vou lá. Vou arrastar aqui, ó. Esse aqui é meu A, ó. Certo? Onde é meu B? O meu B é aqui, ó. Tá? E onde é a minha curva C? A minha curva C é exatamente aqui, ó. Ok? Se eu deletar essas linhas de grades aqui no gráfico, vai ficar até mais apresentável aqui, acredito, para você ver. Olha só. Então vamos lá. Ó. Basicamente aqui, ó, eu tenho aqui. Deixa eu tirar o congelar de painéis aqui, pessoal. Eu acho que vai ficar legal também. Aí, vou colocar o meu cursor para cá. Aí, maravilha. Ó. Então aqui, ó, olha só. Você identifica o seguinte, ó. Aonde eu estou gastando energia? Aqui, ó. Né? Mais energia para mim ter 80% do meu resultado. Olha só, de novo, ó. Se eu colocar na curva, ó, estou fazendo bem didático para você entender, ó, tá vendo? Ou seja, ó, meu 80% ele está aqui, ó. Né? Olha só que legal. Então nós estamos falando o seguinte, ó, que a curva A e B, eu preciso controlar isso aqui de forma drástica, assim, assertiva, tal, que eu já tenho 80% do resultado do meu esforço. E isso aqui que é maior, né, eu traço uma outra estratégia. Né? Se eu também deixar aqui o meu eixo aqui da quantidade de itens, né? Se eu mudar a escala aqui, acho que a escala aqui tá, vamos ver aqui. A escala principal tá 5, tá vendo? Eu posso colocar a escala principal aqui de 1, tá? Para você entender melhor. Olha lá. Então o que vai acontecer? Ó? Eu mudei a minha escala, tá vendo? Deixa eu só dar uma diminuída aqui. E agora ele aglutinou aqui. Agrupou. Aí. Então, na verdade, o que eu estou falando aqui? Ó? Só pegando aqui e abaixando aqui um pouquinho. Aí, maravilha. Olha o meu cursor de novo aqui. Então aqui, ó, eu tenho um item, que é A. Depois eu tenho mais 6 itens, que é B. E todo o restante, que é os meus 19 itens aqui, ó, que é C. Olha só. Né? Então, se a gente for mapear isso aqui, ó, olha só que legal. Essa é a minha curva DC. Né? Então, onde eu vou colocar os meus esforços? No A e no B, numa frequência mais acirrada, e no C, numa frequência menos acirrada. Daniel, qual a frequência que eu tenho que fazer a curva? Depende do tipo de negócio. Né? Esse gráfico aqui representa exatamente o que nós fizemos aqui. Ó, né? Eu tenho 7 itens da curva e me representa os 80%. Quanto que representa esses 80%? R$321 mil, né? Do montante de 416 mil. Né? Então aqui, só de você bater o olho na tabela, você já tem a estratificação da prioridade. O gráfico em si, ele é muito usado, então a gente ensina a fazer o gráfico, né? Porque é importante você fazer o gráfico. Fala, Daniel, mas você tem que colocar essas flechinhas e tal? Cara, eu coloco porque a forma como você vai apresentar o trabalho é que define a sua expertise, né? Então, quem tem que analisar o gráfico tem que bater o olho e falar, realmente, A e B está aqui, né? Eu normalmente até já coloco aqui também, ó, eu insiro uma caixa de texto aqui, já coloco o valor dos 300 e poucos mil aqui, ó, que eu calculei aqui embaixo na A e na B, ó, né? Esse cara aqui, e já falo que todo esse montante aqui, ó, né, da curva ABC representa os outros 80 e poucos mil, né? É isso que está aqui embaixo. Ou os outros 95 mil. Né? Então a pessoa que bate o olho aqui já falou, legal, já analisei, já vi. Tá? Então é isso. Agora nós vamos partir para uma coisa mais rápida. Esse foi bem detalhado. Nós vamos partir para uma coisa mais rápida, mais simples, que é analisar essa outra curva aqui. Tá? Então aqui eu analisei o estoque no país 1 e aqui eu vou analisar quem? Vou analisar a venda desses produtos. Ou seja, quanto que é o valor de venda, quanto que eu vendi desses produtos.
Aqui, pessoal, Daniel, mas e período? Aqui pode ser tipo um fechamento de mês, tá? Então, por exemplo, eu fechei o mês de... Nós estamos no mês de outubro. Então, vamos falar que eu estou fazendo essa análise aqui do mês de setembro, por exemplo. Então, eu fechei o mês, eu analisei quanto que ficou meu estoque. E no case 2, eu estou analisando esse mesmo viés, só que agora, quanto eu vendi desses mesmos produtos. Então, vamos lá. Para quem não entende, pessoal, aqui é congelar painéis, né? Então, eu clico aqui, exibe, venho aqui, congela os painéis, né? Por isso que ele fica com essa percepção aqui da gente ver a descrição, tudo certinho lá em cima, tá? E aqui, de novo, eu posso adicionar aqui o filtro, tá? Dados filtro, e posso fazer aquele Ctrl T, vou lá em dados de novo, classificar do valor maior para o menor. Então, vem aqui, ó, do valor total do maior para o menor. Esse exemplo aqui nós vamos fazer mais rápido, né? Senão nós vamos ficar aqui quase o dia inteiro falando de curva ABC. E o meu intuito é que no case 1 você já tenha pego todas as informações necessárias, tá? Aqui, o que eu vou calcular? Primeiro o percentual relativo, né? Só que antes disso eu preciso fazer a autossoma lá embaixo, ó. Eu vendi 2.947.000 desse produto, tá? Nesse mês, tá? Então eu vou lá e começo a calcular o percentual relativo. Então eu venho aqui, igual, seleciono o primeiro item, divido, né? Vou lá no valor total, que é os 2 milhões, e aperto F4 para mim travar e dou um Enter. Nesse momento ele já vai me dar os 28,47. Se nesse momento que você clicar e o número ficar com dízima periódica, você tem que vir aqui em página inicial e configurar ele para percentual, né? Percentual, e você coloca 2 casas depois da vírgula, que é o mais recomendado. E aí você arrasta esse cara até lá embaixo. Lembrando que se eu arrastar tudo, ó, a soma dele tem que dar 100% no percentual relativo. E no acumulado eu venho aqui igual, pego esse mesmo valor, dou um Enter, depois eu vou acumulando ele conforme a gente fez no case 1. Tá? Então eu venho aqui igual o de cima mais o acumulado aqui de baixo, né? Que é do item. E vou dando Enter, certo? E agora também é só arrastar. E até o final lá da minha tabela, ele tem que dar 100%. Então, quanto menor o percentual relativo, maior vai ser o percentual acumulado. Por quê? A tabela ela tá decrescida, né? Ela está do maior para o menor, beleza? E aí eu vou fazer a minha curva, né? Ó, você vê que essa curva aqui nós vamos ter que ajustar, tá? Nós já vamos ter um case bacana aqui para você. Então, igual se esse cara aqui for menor ou igual a 20%, isso aqui é a regra, tá, pessoal? Vai ser A, beleza? Se esse cara aqui de novo, que é o item F11, for menor ou igual a 80%, ponto e vírgula vai ser B. Caso contrário, vai ser C. E vou dar um Enter. Ah, tem que fechar com dois parênteses. Vou dar um Enter. Ó, por que ele já começa no B? Porque o meu primeiro percentual aqui, ele não é menor que 20%, ele já é maior. Não tem problema, nós vamos dar um double clique aqui para ele poder, né, fazer todo o exemplo aqui. E aí, pessoal, eu tenho que definir quem que é o meu maior item para CA. Né? Nesse caso, a regra 80-20, ela acaba sendo uma regra assim meio 72 por 28, né? Mais ou menos, porque dependendo do valor do que você está calculando, tudo não tem muito o que você fazer. Então aqui eu vou mudar manualmente aqui, ó, para A, tá? Porque o meu primeiro item mais forte é o A, e aí a minha curva vai descendo. Então aqui, ó, o que eu vou definir nessa curva aqui, ó? Esses itens aqui, ó, são meus itens prioritários, tá? De novo, ó, vou pintar aqui de azul, tá? Então, ó, esses, ó, 1, 2, 3, 4, são os itens meu prioritário de venda, perfeito? Esses são os itens que eu preciso, teoricamente, se eu tenho volume alto de vendas, eu preciso manter estoque, preciso ter um preço bacana e assim sucessivamente. E os demais itens ele vai entrar na curva C, né? Que é os itens que eu vendo. Entretanto, né, ó, vamos de novo partir para aquela análise lá. Se eu pegar o meu valor total aqui, 2.947 vendido, e olhar só o item A e B, quanto que eu vendi? Dos 2.947, ó, só dos 4 itens aí, ó, eu já vendi 2.307.000,
53.729,41. Ou seja, não vamos ter preguiça, né? Vamos colocar aqui embaixo o valor total, só que de forma resumida agora, tá, pessoal? Então aqui, ó, itens A e B, ok? Da minha curva. Eu vou somar lá em cima, tá? Ó, eu venho aqui, ó. Ó, itens A e B, que são esses carinhas aqui, ó. Ó, só esse carinha aqui, cara, e já me deu aqui copiar a formatação aqui. Ó, 2 milhões e pouco, tá vendo? Que são o quê? Nós estamos falando de quantos itens? 4 itens, ó. Ó, vou até escrever aqui, ó. 4 itens. Tá? E os itens C, é a diferença, né? Nós vamos fazer tudo certinho lá. Ó, os itens C, nós vamos somar os itens C aqui só para a gente ter. Selecionar aqui, vou passar para cá. Os itens C, ó, nós vamos pegar igual a soma. Ó, eu estou pegando aqui só os itens C agora. Aquela hora eu fiz soma C, né, pessoal? Só para você entender a forma e tal. Aqui eu estou dando um outro viés de análise que é mais rápido, tá? Ó, então assim, e o meu total? Quanto que é o meu total? É o valor que está lá em cima. Ó. Se eu fizer uma soma aqui, ó. Se eu somar esses dois carinhas aqui, né, obrigatoriamente ele vai dar o mesmo valor que está lá em cima, né? Só que é o seguinte, quantos itens tem a curvatura C? Ó? Vamos lá. Vamos passar o mouse aqui para a gente ver. Ó. Dos itens C, eu estou falando que eu tenho 22 itens vendidos. Ó. Então, ou seja, dos meus 26 itens de novo, no meu estoque eu analisei que 6 itens, né? Não, 7 itens representam 80% do estoque. Nas minhas vendas, eu estou falando que basicamente 4 itens representam o meu total de vendas. Tá? Representam 80% das minhas vendas, ou seja, 4 itens já representam 79,86% dos itens, enquanto 22 itens representam 593 mil. Mas Daniel, e aí? Por que a gente faz isso? Cara, é assim, ó. Quando eu falo de estoque, eu estou falando de custo. Então, por exemplo, nesse casezinho aqui, eu estou falando de acurácia de estoque, né? Para mim confrontar estoque contábil com o físico. Aqui também eu posso estar falando o seguinte, ó. Esses itens aqui eu vou deixar mais próximo da saída do meu armazém, porque são os itens que mais giram. Então, por exemplo, para o cara que vai embalar pedido, eu posso deixar isso mais próximo da saída, já para o caminhão poder carregar. Então eu diminuo o time do picker, né, do separador, de ficar andando no armazém. Né? Então aqui eu tenho viés de análise. Aqui, no case 2, eu estou falando o seguinte, ó, aí eu já sou comercial. Eu estou falando, nossa, cara, do meu portfólio de 26 produtos, cara, eu estou vendendo muito 4 itens, né? Isso para o comercial, teoricamente, não é muito bom, né? Assim, você tem uma gama de 26 produtos e aqui você já tem uma outra análise. Fala, cara, os itens C, eles têm que virar B ou tem que virar A, tem que vender mais, tal. Então aí você faz o quê? Uma gestão de marketing, né? Como que eu vou divulgar mais esses itens C? Como que eu vou ofertar mais? Eu posso fazer promoção, posso, enfim, tentar. Ah, mas Daniel, mas nunca todos os itens vai ser A. De fato, nunca vai ser. Mas a ideia é que se eu tenho estoque, é porque eu preciso vender, eu preciso fazer alguma ação, né? Embora o meu estoque aqui dos itens C, né, ele é baixo, né, mas nada impede de eu fazer uma ação aqui, né, na área de vendas. E eu preciso também, agora que vai ser legal, que nós vamos analisar entre estoque e venda se realmente isso está se conversando. Tá? Esse é o grande lance. Então aqui, pessoal, é venda de produto. Tá? Show? Então, beleza. Agora eu vou analisar de uma forma um pouco mais analítica, né? Eu vou, nessa terceira tabela aqui, eu vou pegar todos os meus itens, né? Que é o item do item A até o item Z, né? E vou colocar aqui qual foi a curvatura de estoque e qual foi a curva de vendas que eu calculei, lembrando que tem que ser sempre no mesmo período. Aqui eu estou dando um exemplo como se fosse o fechamento de um mês, sei lá, um acumulado até setembro,
Alguma coisa nesse sentido aí, tá bom? Então vamos lá, como que eu faço para me identificar a curva e trazer a curva aqui desse item? Eu vou fazer um PROC-V, para quem, né? Eu vou fazer aqui, ó, vou selecionar o item A, né? E vou buscar ele, eu estou falando da curva de estoque, né? Então eu vou buscar ele lá no meu case 1, né? Então eu venho aqui, seleciono toda a minha tabela aqui, ó, né? Certo? Maravilha. Deixa eu fazer pela função aqui, ó, né? Venho aqui na minha tabela, seleciono, vou dar o F4 aqui para travar, ok? Lá, o meu índice de coluna, lá, se eu não me engano, é 11, tá? E vou mandar ele retornar 0, que é a informação exata. E aí, pessoal, lá no meu canal também tem aulinha grátis no Excel, grátis no canal do Numerado Excel, como fazer a fórmula do Conte C, do Soma C, se eu não me engano, e tem também do PROC-V, tá? E da fórmula C também. Olha lá. Opa, deu errado aqui, ó. Vamos fazer de novo. Igual, PROC-V, abro aqui, qual que é o meu item procurado? Vai ser esse meu primeiro item. Na minha matriz tabela está aqui, não é 11 não, pessoal, eu comentou aqui. Acho que deve ser coluna 7, ó. Por isso que deu errado, tá? Vou selecionar tudo aqui, apertar o F4, quero que ele retorne a informação da coluna 7, procurar no intervalo, ok, maravilha. Então aqui, ó, o que eu fiz, ó? Eu vim aqui nessa coluna, selecionei essa tabela aqui, né? E mandei ele retornar o status meu da curva, que é a coluna 7 aqui. E vou fazer a mesma coisa depois para vendas, né? Vou dar um double clique aqui, ó, vou arrastar, né, até lá embaixo. Ó, maravilha? Para ele me trazer qual que é a curva do estoque, né? Se é A, se é B ou se é C, tá bom? E aqui eu vou fazer a de vendas, né? Acho que eu preciso aumentar um pouco essa fonte para a gente poder... Aí, legal. Show de bola. Maravilha. Vou copiar aqui só para a gente não perder a formatação, tá? E vou fazer aqui o outro proc, ó. Igual PROC-V. Vou abrir o meu função, perfeito? Meu valor procurado aqui vai ser qual agora? Meu valor procurado vai ser de novo o item A, só que agora ele vai procurar em qual tabela? Vai trabalhar aqui meu case 2, que é em vendas, né? Então vou selecionar aqui e coincidentemente ele vai retornar a mesma coluna 7, né? Então vou travar o F4, travou. Coluna 7 e intervalo A, 0, perdão. E vou dar um double clique aqui, ó. Maravilha. Perfeito. Daniel, qual que é o lance aqui? O lance aqui é o seguinte, pessoal, ó. Qual que é a análise desse critério aqui agora? Vamos lá. A análise aqui é a gente ser um pouco mais analítico, né? Ou seja, eu tenho a mesma base, eu estou na mesma empresa, estou analisando aqui o que eu vendi com o meu estoque. Então aqui eu posso fazer uma análise da seguinte forma. Para mim rapidamente identificar se a minha curva do estoque ela está condizente com a minha curva de vendas. Eu vou colocar assim, ó, igual se o meu estoque aqui tiver com a mesma letra igual com a minha curva de letras, com a minha curva de vendas, né? Ponto e vírgula, eu vou colocar um OK. Vou colocar um OK. Caso contrário, ó, eu vou colocar um analisar. O que ele vai mostrar para mim aqui, ó? Se a curva do estoque for igual à curva de vendas, tá ok. Se for diferente, ele vai ter que mandar um analisar. E vou simplesmente dar um double clique, né? E mandar ele ver. E aí eu vou colocar um filtrozinho aqui, ó, venho aqui em dados, né? Coloco um filtro. E aqui é o seguinte, ó, tudo que tá ok. E tudo que tá analisar, eu preciso identificar, ó. Por quê? Por exemplo, ó, que esses itens aqui, não. Por que esses itens aqui, na minha curvatura de estoque, eles estão com uma curvatura
e na curvatura de vendas eles estão com outra curvatura, né? Ah, Daniel, mas você está analisando valor de vendas com valor de custo. Tá tudo certo, vai existir essa variação. Mas o grande problema que eu estou te falando é o seguinte, ó. Esse item B, por exemplo, na minha curva de venda, ele é B. Então significa o seguinte, que eu preciso aumentar um pouco o estoque desse item, né? Esse cara aqui, ó, meu item E, né? Ele também, ó, a curvatura dele é A, ele vende muito. No meu estoque, ele está como curva C. É estranho isso, né? E o meu item B de venda, na minha curva de estoque, está como C. Esses daqui que ele está considerando como C, na minha curva de vendas, ou seja, eu tenho o item que está com estoque alto, que são esses caras aqui, olha só. Porém, na minha curvatura de vendas, eles são baixa frequência. E eu tenho itens que no meu estoque ele tem uma curvatura C, ou seja, que ele não é, ele tem uma segunda importância, só que para vendas ele tem uma primeira importância. Mas por que acontece isso? Que pode ser que o valor do item é o valor agregado alto. Por isso que eu não estou conseguindo manter muito estoque. Mas um ou dois que eu vendo, ele já me dá um faturamento. Então, é importante você fazer essa análise junto com outras que existem, né? Para você identificar o que pode ser melhorado ou não. Não sei se está claro, pessoal. Estou tentando fazer aqui o meu melhor para você tentar identificar. Lembrando, né? Esse case 1 aqui ele foi completão. Nós fizemos até a curva aqui, ó, para você identificar. Tá? Depois nós fizemos com a mesma base a análise de vendas, tá certo? E aqui nós estamos fazendo o case de um para o outro. Os mesmos itens, qual a curvatura do estoque e qual que é de vendas, né? E fazendo uma análise aqui rápida, ver se faz sentido essa análise e tal. E, análise, né? Normalmente gestor, analista, ele faz análise e leva para o seu superior. Fala, ó, eu fechei o mês, fiz uma análise aqui, eu acho que tem itens que nós estamos tendo estoque e não está vendendo, e acho que tem itens que eu preciso manter um pouco mais de estoque porque ele está numa curva A. Aí o cara vai falar, ó, não, porque é caro, ou vamos pôr, vamos subtrair. E a frequência da análise disso? Eu acho que você tem que fazer isso direto, semanal. Tem empresa que faz isso mensal e fazer um anual, tá? Que eu acho que é legal. Tudo bem? Aqui, de novo, ó, onde eu vou gastar energia? Analisando exatamente aonde compete para mim tentar mudar o estoque ou não, tentar fazer uma promoção em vendas ou não. Tá? E é isso, pessoal. A curva ABC é exatamente isso. Né? Lembrando que lá na nossa introdução, a gente tem 80% do nosso, 20% do nosso esforço com 80% do resultado. Né? O sucesso dos 20% bem analisado vai resultar no 80%. Ou seja, o esforço nosso ser em cima daquilo que realmente tem vamos falar assim, uma equação de grandeza um pouco maior. Tá? E aqui nós vamos dar outros exemplos, né? Olha só. Aonde eu posso atuar, por exemplo, na curva ABC, né? Então aqui, ó, eu dei um exemplo aqui de despesa pessoal, nossa, né? Numa curva aqui, ó, você pode gerar as despesas suas, classificar também, como a gente viu aí, fazer o percentual relativo acumulado, ó. Então eu tenho aqui várias despesas minhas, né? E o azulzinho aqui é onde eu tenho que focar, tá vendo? Embora a curva aqui deu, tá vendo? Você tem que ajustar tem hora a curva, né? Olha só, os meus gastos aqui, um exemplo, né, hipotético, dos gastos pessoais aqui, por exemplo, esse carinha aqui, ele poderia ser C, né? Porque ele está próximo do número aqui, ó, 190, 180. Então, objetivamente, eu focaria aqui, né, os primeiros 4 itens aí, que é alimentação, aluguel, lazer e saúde. Né? Um outro exemplo, o pessoal usa muito a curva ABC, por exemplo, é em gestão de máquina, né? Na indústria, por exemplo, o motivo de parada de máquina, e aqui nós estamos falando de frequência de parada, né? Então, por exemplo, erro de colaborador, erro de calibração, erro de setup, falta de óleo na máquina, quebra e tal. E aí você também estratifica. É óbvio que esses exemplos aqui eu estou dando exemplos com poucos motivos, né? Pode existir muito mais, mas sempre focar, né, nos meus percentuais aí próximo a 80%. Né? E lembrando, né, tá vendo? Esse cara começou com 37, né, porque
pelo nosso cálculo aí, mas eu considero o primeiro valor como A, tá vendo? Aqui começou com 19, ele vai dar A, né? E assim sucessivamente. Um outro exemplo bacana também, ó, exemplo de gestão de qualidade, né? De produto, então, erro de embalagem, avaria, troca de produto, peso errado, falha na etiquetagem, você também pode gerar curva ABC e atuar. Vocês ouvem muito falar isso, né, na causa raiz do problema, né? Então, a curva ABC ela identifica algumas causas, né? E dentro dessa causa você trabalha 80% nisso. Aí depois você vai na causa raiz disso, né? Por que está acontecendo todos esses problemas aqui? Ou por que está acontecendo todos esses problemas aqui acima? Aí você vem com o diagrama de Chicala, você pode fazer outras análises, tá? Então aqui, ó, exemplo de gestão de produto. Aqui você tem outro exemplo também, que é a parte de absenteísmo no RH. Ó. Então você pode colocar lá todos os motivos que faz os seus colaboradores ter absenteísmo. Saída antecipada, falta, licença maternidade, acidente, férias acumulada, falta justificada, ou seja, aquela falta que realmente justificou, e incidente de trabalho, que é aquilo que não teve um acidente, mas teve um incidente. E aí também você classifica e vê quais são os mais gritantes, né? É que na verdade, pessoal, assim, ó, vamos lá. A gente faz todo o conceito da ferramenta porque você precisa fazer. Mas, por exemplo, a hora que você classifica a frequência aqui, você já sabe que esses 3 primeiros itens aqui são os mais gritantes. Mas aí você faz o cálculo, tudo, coloca a curva, pode até gerar um gráfico disso, como eu fiz lá, para poder apresentar. Tá? Então aqui mais um exemplo que você pode estar utilizando. Aqui tem um exemplo aqui de matriz, por exemplo, de grau de instrução de colaborador. Então aqui ele está mostrando aqui, ó, o total de colaboradores na empresa, né? Quantos têm ensino fundamental, quantos têm o médio, quantos são graduados, pós-graduado, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Mas cada análise da curva, né, da curva ABC, você tem que ter um viés para você ter uma ação em cima, né? Então vamos lá, se a gente for analisar aqui, ó, exemplo de despesas pessoais, a curva A e B é para você tentar ficar esperto com esses custos, né? Alimentação eu não consigo mexer, aluguel também não, então, ó, meu lazer aqui, eu preciso dar uma diminuída aí para ver se sobra mais grana, né? Aqui embaixo, por exemplo, é um outro viés. Ó, gestão de manutenção. O que eu preciso fazer aqui? Ó? Erro de colaborador, preciso dar treinamento para o cara. Né? Erro de calibração, será que o equipamento está bem calibrado ou não está? Né? Erro de setor. Cada forma que você faz aqui na curva ABC, você tem que entender que isso tem que gerar o resultado, gerar uma análise para você poder levar isso para frente. Né? De novo, ó, qualidade, vou ter que pontuar isso aqui e fazer uma ação em cima disso. O absenteísmo, né? Por que está faltando? Tá? E aqui, no último exemplo nosso, falar assim, pô, eu tenho quase 80% da minha fábrica que tem ensino fundamental e ensino médio. Será que eu poderia fazer uma ação para aumentar esse percentual, né, do pessoal para fazer uma graduação, fazer um incentivo? Porque quanto mais qualificado o colaborador, teoricamente você vai ter mais resultado. Então, assim, será que entre o ensino fundamental e o ensino médio, se eu colocar alguns cursos técnicos dentro da minha matriz aqui, será que não vai melhorar, né? Será que eu não vou ter colaborador mais qualificado? Então assim, dá para você aplicar a curva ABC em tudo, né? Essencialmente a gente fala de finanças e financeiro porque tem a ver com custo. Mas se você for olhar, isso aqui é custo, né? 80% da minha fábrica não tem... Independente de ser chão de fábrica, não, você tem que ter o pessoal qualificado, ou no curso técnico, né? Aqui eu poderia ter aberto também, ó, ensino técnico e tal. Então, assim, tentar identificar e tentar melhorar sempre algum processo, tá? Sempre coloca na tua cabeça que sempre tem alguma coisa que pode ser melhorada, tá? Sempre tem alguma coisa que pode ser melhorada, tá bom? Então, vamos lá. E aqui, ó, eu dou outros exemplos, por exemplo, da aplicação da curva ABC ou de Pareto, né, como queira chamar. Por exemplo, a pandemia, né? Como que você acha que o pessoal fez as vacinas, né? Como que você acha que eles definiram o público da vacina? Eles precisaram gerar uma curva, né? E essa curva falou, ó, o pessoal que tem mais probabilidade de morrer e tal, são os idosos. Então vamos começar a vacinar primeiro pelos idosos. Poderia ser os bebês, né? E aí vai. Então você tem que ter uma análise de curva. Certamente na nossa pandemia teve uma análise
não sei se foi uma análise de Pareto, mas teve uma análise de curva para você saber, ó, os que mais estão morrendo, está se encaixando. Então você tem que focar o esforço nos 20% que representa os 80% da população, que cai aqui embaixo, né, na análise populacional. Eu quero saber o povo com mais renda, menos renda, quantos filhos tem e tal, e você faz de novo a curva. Ó, eu acho, né, que eu acho não, né, os números estão dizendo que nessa análise populacional existe uma curva aqui de que 80% da população tem uma renda muito baixa, tal. Enfim, análise de fornecedores, né? A gente não fez nenhum exemplo de fornecedor ali, mas, por exemplo, será que realmente, se eu pegar minhas compras por fornecedor, aquele fornecedor que está na minha curva A e B, é o cara que eu preciso fazer um contrato maior de longo prazo, tentar reduzir custo, né? Tentar ter preço melhor. Os fornecedores item C, por exemplo, eu posso tratar de uma outra forma, pode ser itens com valor menos agregado, né? Eu posso ter a análise da bolsa, por exemplo, né? Posso analisar várias ações lá e pegar 20% dessas ações que têm dividendo, por exemplo, e começar a investir nisso, né? Fazer com que 20% das ações que eu tenho me renda aí um valor significante. Análise de jogos de loteria, muita gente, os jogadores profissionais, né, faz esse tipo de análise, né, pega o viés aí da análise combinatória, os 20% que representam os 80% de números que mais saíram, tal, sempre tentando analisar com a ferramenta que nós aprendemos aqui hoje. Tá? E análise para desenvolvimento de ações publicitárias. Né? Você acha que, por exemplo, uma campanha publicitária, ela não vai falar daquilo que ninguém quer ouvir. Né? Então, o momento de uma campanha publicitária, por exemplo, nós tivemos aí as eleições, né? Então você vê que vários movimentos de campanha publicitária estão em cima de eleição. Né? Daqui a pouco pode ser, a gente teve ações publicitárias em cima da pandemia, que é a curva, né? Eu preciso pegar 20% dos problemas reais aqui, né? Para me dar 80% do resultado. Então aqui eu dou acidente de trânsito, né? Cara, isso tem muita estatística aí, domínio público. Você vai lá, você vai ver acidente de carro, de moto, as rodovias, tal. Doenças, né, que foi o caso da pandemia. Uma seguradora, por exemplo, né, que vai fazer... Por que tem determinado veículo que o seguro é mais caro? Então, assim, você sempre tem que ter uma regra, você sempre gera o esforço em cima daquilo que pode te dar mais resultado. Então, pega 20% do esforço que já dá os 80% do resultado, tá certo?